Bom dia. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas experiências de vida que eu tive em relação a Deus. Em 1997, em meados de setembro, eu entrei numa igreja evangélica a convite de um amigo. E quando eu estava na igreja ouvindo aquela pregação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, naquele momento fez sentido. De uma certa maneira, para mim, fez todo o sentido do mundo a maneira que aquele jovem estava anunciando, demonstrando Jesus para aquela comunidade que ali se encontrava e que eu estava inserido naquele meio. E ao terminar aquela explanação, eu disse: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse feito aquela escolha naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Porque a minha vida era uma vida sem temor a Deus, sem nenhum respeito por qualquer instituição, não tinha nenhuma mínima expectativa ou de esperança nas pessoas. Não acreditava nas pessoas, não acreditava em nada, a não ser naquilo que poderia acontecer. Enfim, era uma folha seca, sem rumo, levada pelo vento. Mas quando eu aceitei a Jesus na minha vida, eu comecei a perceber umas mudanças. Eu comecei a perceber que eu tinha paz, eu tinha tranquilidade na alma, no espírito. E passado algumas semanas frequentando a igreja, eu tive uma experiência chamada de experiência pentecostal. Lá no livro de Atos, quando os apóstolos e os discípulos estavam reunidos, orando a Deus, adorando a Deus, eles tiveram uma experiência chamada experiência de Pentecostes, quando eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. Algumas doutrinas cristãs diz que este evento chama-se batismo com o Espírito Santo, outros como o recebimento do Espírito Santo. A nomenclatura não interessa. Interessa sim o fato de que depois de quase 2000 anos ainda é possível ter a mesma experiência pentecostal, confirmando em nossas vidas aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas e que ocorreu na vida daqueles homens. E eu lembro quando eu me dei por mim falando em outras línguas, uma alegria imensurável que até hoje eu não consigo descrever aquele momento, o momento de ser batizado com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo de Deus de uma maneira muito grandiosa. E eu comecei a buscar a Deus de uma maneira muito intensa, estudar a Bíblia de uma maneira muito intensa, de tentar entender essas coisas, porque eu estava ali experimentando aquilo que estava narrado nas Escrituras Sagradas. Eu estava tendo uma experiência pentecostal, uma coisa muito grandiosa, muito particular, que somente quem tem a experiência consegue não descrever, porque, como eu disse, é imensurável, é inefável essa experiência, mas é algo que marca a sua vida pelo resto da sua vida. Você teve uma experiência com Deus. Aí você pode dizer: mas só foi isso, só foi essa experiência, como se fosse uma coisa tão simples, porque para mim é uma grandiosidade, né? Eu fui contemplado
com uma experiência pentecostal, logo eu. Então eu comecei a entender, mas por que eu? Então eu comecei a ver que Deus, Ele escolhe, que Deus, Ele ouve, que em algum momento da minha vida eu tinha dito para Deus: se o Senhor é real, o Senhor manifesta na minha vida. De uma forma que jamais, em hipótese alguma, essa convicção seja arrancada do meu coração. E de fato, nada pode tirar essa convicção do meu coração, da grandiosidade de Deus, da existência poderosa de Deus. E no decorrer da minha vida eu vi muitos livramentos de Deus. Eu tive muitos livramentos. E é interessante que cada livramento que eu tive, assim, livramentos grandiosos eu tive antes mesmo do livramento, Deus ter manifestado a sua presença na minha vida. A Bíblia diz que muitos têm sonhos, e sonhos eles ocorrem devido às constantes preocupações. Mas eu já tive alguns sonhos que está além da naturalidade, daquilo que é natural, de você deitar e sonhar com alguma coisa. Porque sonhar com Deus, falando com você, é algo magnífico, é algo... Quando você acorda e fala: eu sonhei com Deus falando comigo. Em especial eu tive um sonho, eu sempre conto porque foi tão magnífico. Eu sonhava que eu corria em direção a um abismo. E eu não parava por nada. E quando eu me dei por mim, eu me lancei neste abismo e caía profundamente. E nada fazia ou poderia cessar aquela queda contínua. Até que, de repente, a minha queda ela foi interrompida. Algo interrompeu a minha queda. E de repente eu percebi que eu estava sendo elevado daquele abismo até os altos céus. E quando eu estou nas nuvens, eu dou conta que eu estou sobre uma mão enorme. E por trás daquela mão e aquele braço que desaparecia em meio às nuvens, eu ouvi uma voz que dizia: eu sou o teu Deus, eu te tomo pelas minhas mãos, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. E então eu acordei. Eu fiquei tão magnífico, sabe, tão estupefato com o sono, mas eu entendi o que Deus tinha me falado naquele sonho. Não importa onde eu esteja, não importa aonde eu vou, o Senhor jamais vai deixar de me proteger, de me guardar, de me livrar. As suas mãos vão estar constantemente me protegendo. E essas experiências eu estou contando para você porque ela não acontece somente comigo. Ela acontece com outras pessoas. Hoje ainda tem pessoas que têm experiência pentecostal. Tem pessoas que têm revelação magnífica de Deus. Deus não é algo mitológico, uma invenção humana, Ele é real. E é isso que eu quero transmitir para você. Deus é real. E eu não estaria dizendo isso se não tivesse essa experiência real para contar. E você também pode ter uma experiência com Deus. E não é porque nós somos bons, nós não somos bons, nós somos miseráveis, pecadores errantes, falhos. Mas é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Não é por alguma coisa boa que fizemos ou façamos, mas é porque Deus, na sua graça e misericórdia, nos chamou, apresentou a sua verdade, nós aceitamos.
E esta é a proposta que Deus faz para você. Ele apresenta uma verdade, a verdade revelada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E se você aceitar, você vai ter experiências magníficas, grandiosas com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.